Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra, que nos dá sempre a vitória em Cristo Jesus. As Escrituras Sagradas diz dessa seguinte maneira, dessa seguinte natureza, dessa seguinte forma: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina, nos informa, nos revela a forma específica de adquirir um grande avivamento espiritual. A Bíblia nos apresenta vários caminhos, várias trilhas, várias formas, várias revelações de como ser um cristão avivado na presença do Deus que fez os céus e a terra e o mar. Senhoras e senhores, segundo a Bíblia Sagrada, Deus não é Deus de morto, sim, Ele é Deus de vivo. Amós capítulo 5, versículo 4 e o versículo 6, diz o Senhor: buscai mim e vivei, ó casa de Israel. Aqui está, meus amados e queridos irmãos, a primeira orientação, a primeira revelação, a primeira instrução, o primeiro passo, o primeiro caminho para adquirir um grande avivamento espiritual. O passo é buscar ao Senhor. Senhoras e senhores, sem a presença do Deus que fez os céus e a terra, o homem e a mulher jamais será uma pessoa avivada e continuamente vai ser uma pessoa morna, uma pessoa fria, uma pessoa morta espiritualmente. Mas a partir do momento que nós nos aprofundando na presença do Deus que fez os céus e a terra, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo físico, o nosso interior, o nosso coração recebe alimento celestial e passamos a viver pela presença do Senhor sobre nossas vidas, uma vida avivada para a glória de Deus. O segundo passo para adquirir em Deus uma vida avivada é rejeitar continuamente, dizer não continuamente e continuamente dizer não para o pecado. Senhoras e senhores, segundo a palavra de Deus, o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Segundo a palavra do Senhor, o pecado faz que o homem fique longe de Deus. Senhoras e senhores, a Bíblia Sagrada revela que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Em outras palavras, o dom gratuito de Deus é o avivamento. Senhoras e senhores, quanto mais nós rejeitamos o pecado e nos aprofundando no caminho da santificação, mais a graça de Deus vem sobre nossas vidas, mais a presença de Deus vem sobre nossas vidas, mais o agir de Deus vem sobre nossas vidas, mais a renovação celestial da parte de Deus vem sobre as nossas vidas e passamos a viver maravilhosamente avivado. O terceiro passo para adquirir um grande avivamento espiritual em Deus é não se inclinar para a carne. Senhoras e senhores, nesses últimos dias a carne tem dominado a muito, a carne tem governado a muito, muitos têm se prostrado para a carne, para provocar a ira de Deus, para morrer espiritualmente, para fazer a vontade do mundo, para fazer a vontade do diabo, para fazer a vontade do pecado. Mas a Bíblia diz, aquele que se inclina para o Espírito, ele não morre, ele adquire vida e paz. Senhoras e senhores, vale a pena pisar sobre a carne e vale a pena mergulhar no oceano do Espírito, porque quanto mais nós mergulhamos no oceano do Espírito, mais nós nos voamos na presença do Pai Celestial, mais vida adquirimos em Deus. O quarto passo para adquirir um grande avivamento espiritual no Senhor é perseverar na oração. Segundo a palavra de Deus, o homem
colhe o que semeia. Se você semeia oração, você colhe em Deus avivamento. Se você semeia oração, você colhe em Deus resposta. Se você semeia oração, você colhe em Deus milagre. Se você semeia oração, você colhe em Deus maravilhas. Se você semeia oração, você colhe em Deus água viva para o seu interior. O quarto passo para um grande avivamento espiritual é viver churabassurianda continuamente com fé no Senhor. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Senhoras e senhores, a fé é uma arma poderosa de Deus para as nossas vidas, para que com a fé nós conquistamos em Deus muitas bênçãos, para que com a fé nós neste mundo vencemos muitas batalhas, para que com a fé trazemos à existência aquilo que não existe. Churabassuriandabai, churabassuricandabassurianda. O quarto passo para adquirir um grande avivamento espiritual em Deus é permanecer fiel a Cristo Jesus até a morte. Jesus diz: eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tomes a tua coroa. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Senhoras e senhores, Deus opera maravilhosamente na vida dos seus fiéis. Deus não abandona de forma alguma os seus fiéis. Deus continuamente conserva vivo os seus fiéis. A Bíblia Sagrada revela que lançaram Daniel na cova dos leões para ser morto, para ser devorado pelos leões, mas os leões não conseguiu matar a Daniel, não conseguiu vencer a Daniel, não conseguiu destruir a Daniel, não conseguiu tocar em Daniel. Aleluia! A Bíblia Sagrada revela que Daniel era um homem fiel a Deus, e Deus livrou o seu fiel do poder dos leões. A Bíblia Sagrada revela que pegaram Sadraque, Mesaque e Abdenego e lançaram na fornalha de fogo, porque Sadraque, Mesaque e Abdenego não quiseram adorar a Satanás. Diz o texto bíblico que lançou os três homens de Deus, os três fiéis de Deus, na fornalha de fogo, mas para a glória de Deus, para a vergonha do diabo e para a felicidade dos três servos do Senhor. O fogo não tocou neles, aleluia. Deus deu livramento, Deus livrou eles do poder do fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles três homens foi fiel a Deus até a morte e alcançou um grande avivamento no Pai Celestial. Permaneça fiel, meus queridos e amados irmãos, ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus Todo-Poderoso, e jamais você vai morrer, jamais você vai fracassar, jamais você vai ser destruído. Meus queridos e amados irmãos, permanecemos fiel a Deus e a vitória jamais faltará para nós, em nome de Jesus Cristo. Confirma, Senhor, o milagre na vida do teu servo agora, Senhor.